Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje vamos começar a falar sobre gravitação universal. Nas últimas aulas nós falamos sobre as 3 leis de Kepler, o que foi uma introdução à astronomia. A gravitação universal também está dentro da parte da astronomia, só que agora a gente vai se situar um pouco no tempo sobre como ocorreram os eventos e as descobertas. No início do segundo bimestre nós começamos a falar de Isaac Newton. Ele é o personagem principal para entender a dinâmica, certo? Que é o conteúdo do nosso segundo bimestre. Tudo que está relacionado à força, certo? Tem as 3 leis de Newton e a principal expressão matemática dentro do nosso segundo bimestre é a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Essa aqui é a principal expressão para o nosso segundo bimestre. Isso foi Isaac Newton que disse. Agora, vamos entender mais ou menos o que aconteceu historicamente. No ano de 1601, Tycho Brahe, que foi um cara que passou a sua vida inteira fazendo medidas, morreu. E quando ele morreu, tudo que ele mediu ali, todos os dados científicos que ele coletou durante toda a sua vida, ficou para Kepler, certo? Johannes Kepler. E Kepler, no caso, ele nasceu em 1571, morreu no ano de 1630, ele passou ali seus 29 anos com os dados do Tycho Brahe. Foi nesse período que ele conseguiu chegar às suas 3 leis de Kepler. Só que se vocês pararem para pensar, o que Kepler fez, ele não fez uma pesquisa muito específica para chegar nas suas 3 leis. Na verdade, ele ajustou os dados que Tycho Brahe deixou para ele. Certo? Então, a forma como ele chegou nas suas 3 leis estava baseado nos dados de Tycho Brahe, certo? E, no caso, quando Kepler morreu, Newton tinha 13 anos. E Newton, que nasceu em 1643, ele depois, quando ficou mais velho, ele chegou às suas 3 leis de Newton. E também a segunda lei aqui, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí entra um ponto importante. Quando Newton já era mais velho, já tinha chegado às suas 3 leis, ele já conhecia as 3 leis de Kepler. Isso é importante. Kepler ele chegou nas suas 3 leis, mas ele não conseguiu explicar por que o movimento era elíptico. Ele simplesmente viu, olhando os dados de Tycho Brahe, que o movimento das órbitas era elíptico. Mas por quê? Ele não conseguiu explicar. E aí, Newton, ele, com base utilizando as suas 3 leis, decidiu investigar as 3 leis de Kepler para tentar explicar. E daí surgiu, então, a gravitação universal, certo? Então, o que a gente vai estudar aqui agora é o que Isaac Newton pegou de Kepler e trabalhou, melhorou e realmente chegou a formulações matemáticas mais convincentes, certo? O que vinha a ser a gravitação universal? Nós já estudamos uma força muito importante, que ela aparece praticamente em todos os problemas, que é a nossa força, vou colocar do lado de cá, é a nossa força-peso. Certo? A força-peso, ela tem uma fórmula. A força-peso é dada, peso é igual a massa vezes a gravidade. Gravidade essa que para Newton era um número que ele conseguiu determinar através de um experimento. Ele não conseguia dizer qual seria a gravidade na Lua ou qual seria a gravidade em outro planeta. Por quê? Ele não tinha os dados de lá, ele não tinha como descobrir essa gravidade, uma vez que ele determinou essa gravidade através de observação de objetos caindo, ou, que no caso, seriam através de experimentos. Então, para Newton, inicialmente, gravidade era um simples número, ok? Um número da natureza, que para a gente seria aproximadamente 10, certo? Só que depois que Newton decidiu investigar as 3 leis de Kepler, ele teve uma brilhante sacada, que é o seguinte. Nós vimos, vamos por lei. Na primeira lei de Newton, ele diz que um corpo ele tende a permanecer com o movimento que se encontra. Aquela aula que a gente viu lá com o Arthur, com a animação, certo? Então, se um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se ele está em movimento e não existe nenhuma força atuando sobre ele, a princípio aquele objeto deveria se mover com velocidade constante. E mais do que velocidade constante, ele deveria se mover em linha reta. E aí Newton ele teve uma brilhante ideia, que foi o seguinte:
Se eu tenho o Sol e um planeta que gira em torno do Sol, isso só é possível, um planeta só pode girar em torno do Sol caso exista uma força centrípeta. Essa foi a brilhante sacada de Newton. Por quê? Se não houvesse uma força centrípeta, de acordo com as leis que ele mesmo elaborou, que ele mesmo chegou à conclusão, esses planetas eles deveriam seguir em linha reta. Uma coisa só pode fazer curva se houver uma força centrípeta que permite a realização dessa curva. Então ele pensou, olha, existe algo entre o planeta e a estrela que os mantém presos, certo? E esse algo é chamado de... Aí eu vou botar aqui para cima agora. Isso é chamado de força gravitacional. O que vem a ser a força gravitacional? É exatamente a força peso. E aí a gente vai ter que ter um certo cuidado, porque na verdade essa fórmula aqui, ela está mascarando uma fórmula ainda mais essencial, uma fórmula ainda mais natural da natureza, ok? Que seria o seguinte, essa fórmula a gente fala da massa de um objeto, quando eu estou falando aqui de um planeta, eu tenho um planeta, Terra, ok? E eu tenho um objeto aqui, pode ser uma pessoa que pulou e está no alto, está caindo. A princípio, essa pessoa cai porque a Terra o atrai. E aí Newton pensou, olha só, se a Terra atrai essa pessoa, e é por isso que a pessoa cai, ele pode observar que pode existir uma força que não se relacione via diretamente a contato. Por exemplo, quando eu falo de força de tração, para uma força de tração me puxar, essencialmente eu vou precisar de uma corda encostando em mim, certo? Para uma mola, por exemplo, me empurrar, essencialmente eu vou precisar de uma mola encostando em mim. Mas a força-peso não tem contato. Quando eu pulo, não existe nada entre eu e a Terra que me puxa, que a princípio toca em mim e me puxa de volta. Mas ainda assim a Terra me puxa de volta, mesmo sem encostar em mim. Então Newton pensou, o Sol segura o planeta. E não tem uma corda para isso. Na verdade, o que existe entre o Sol e o planeta é uma força gravitacional. E essa força gravitacional, ela deve ser a mesma força responsável por fazer uma pessoa cair de volta na Terra. Porque são forças, a princípio, que não tem nada encostando. A pessoa não encosta na Terra, ainda assim a Terra o atrai. O Sol não encosta na Terra, ainda assim existe uma força entre o Sol e a Terra, certo? Que seria como se fosse uma corda, certo? Porque a gente viu nas aulas anteriores que força centrípeta é aquela força que permite a realização de uma curva. Então, daí surgiu da ideia de uma força centrípeta, Newton pôde chegar a uma possível solução para o movimento dos planetas, porque o que Kepler falou é que os planetas giram em torno do Sol, ok? Na forma de uma elipse, certo? Mas ele não disse por que gira. E Newton, ele pensou, por que gira? Existe uma força centrípeta, porque se gira, existe uma força centrípeta. E aí, mais do que afirmar que existe uma força centrípeta, ele começou a fazer alguns experimentos. E através dos seus experimentos, ele chegou a essa relação aqui, que é vou colocar aqui, que é a relação da força gravitacional. Como se escreve a força gravitacional? A força gravitacional, vou colocar um Gzinho. A força gravitacional é igual a uma constante, é um número, ok? É uma constante que é dada, G, que multiplica a massa, no caso do Sol, vezes a massa da Terra, porque são dois objetos, né? Sol e Terra. A massa do Sol vezes a massa da Terra dividido pela distância entre eles aqui, ó. A distância entre os dois, a gente vai chamar de R, de raio, dividido pelo raio ao quadrado.
Foi essa expressão que Newton chegou. Só que, bem, quando ele olhou essa expressão, nossa, força gravitacional é igual a uma constante, certo? Que é um número vezes 10 elevado a 23. É um número bem pequeno, esse G. Depois a gente fala dele. A massa do planeta e a massa da Terra, dividido pela distância que os separam, ele olhou para essa expressão e olhou para essa. Ele olhou para essa expressão e olhou para essa. E ele pensou, olha só, se essa aqui é a força que segura o planeta para girar em torno da estrela, e isso tem a ver com a gravidade, tem a ver com essa atração entre o planeta entre os planetas, ou entre o planeta e eu mesmo. Por exemplo, quando eu pulo, eu volto para o chão porque o planeta me atrai. Ele pensou, isso aqui, a princípio, a força gravitacional, ela tem que ser a força-peso. É a mesma essência, é a mesma coisa. Só que as fórmulas não batem. Essa aqui é uma fórmula, essa aqui é outra. Mas aí Newton percebeu algo super interessante, que na verdade, quando eu falo assim, ó, a força gravitacional, ela depende de uma constante, da massa de um objeto, da massa do outro objeto dividido pela distância que os separam. Quando eu falo da Terra e do garotinho aqui, ó, que está caindo, esse exemplo aqui aplicado a essa expressão, porque a gente falou aqui, ó, que aqui poderia ser a massa do Sol, esse Mzinho poderia ser a massa da Terra. E o R, a distância entre eles, certo? G é um número, ok? Mas eu não preciso usar isso aqui somente para falar do Sol e dos planetas, de uma estrela e dos planetas. Eu posso aplicar isso em qualquer situação, inclusive quando eu estou falando da Terra e de uma pessoa, de um ser humano aqui. Por quê? Quem vai ser esse Mzão? Vai ser a Terra, é a massa da Terra. Quem vai ser esse Mzinho? Esse Mzinho é a massa da pessoa. Quem vai ser esse G, é uma constante? Quem vai ser o R? R, ele vai começar lá no centro da Terra, ok? E vai ir até a altura que a pessoa se encontra. Vai ser toda essa distância. Se a pessoa estiver no chão, aí R vai ser o próprio raio da Terra. Mas se a pessoa estiver no alto, aí R é um pouco maior. Ok? Então, o que Newton ele pôde fazer, que ele observou, foi o seguinte. Peraí. Aqui, quando eu falo da força-peso, a força-peso sobre mim é a minha massa vezes a gravidade. Quando ele fala da força gravitacional, aqui também tem a minha massa. Então, ele pensou, peraí. Aqui tem a minha massa. Aqui tem a minha massa. A força-peso tinha que ser igual a isso. O que ele percebeu? E se eu pegar esse pedaço todo aqui assim, ó? A constante vezes a massa da Terra dividido por R ao quadrado, isso eu posso chamar de G. E ele fez essa conta. Ele pegou a massa da Terra, o R ao quadrado e essa constante. Quando ele multiplicou, adivinha que número que deu? A gravidade. Então a força-peso que nós utilizamos aqui na nosso processo de dinâmica, na aplicação. Quais são as forças atuando aqui? Tem a força-peso e tudo mais. A gravidade, que a gente já sabe, 9,87, o que a gente arredonda para 10, a gravidade ela tem uma fórmula, certo? E a fórmula ela saiu da gravitação universal de Newton, que saiu dessa expressão. Bem, como Newton chegou nessa expressão, não convém a gente falar muito, porque não é uma coisa que seja importante para a gente agora. Ele foi toda uma análise, ele fez todos os testes, fez vários testes e tudo mais, algumas experiências e chegou nessa fórmula. Para a gente não convém explicar todo o processo, todo o procedimento. Mas é interessante a gente perceber que força gravitacional e força-peso é a mesma coisa, ok? Força-peso e força gravitacional é a mesma coisa. Qual é a diferença básica aqui? É que na força-peso, essa parte aqui, que é a constante, a massa da Terra e o raio, ele já foi calculado para a gente e é dado como um número, certo? Não esqueçam disso, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais disso e vamos falar muito mais da gravidade, apontando alguns pontos interessantes aí sobre astronautas, satélites e tudo mais. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!